versículo 15. Hoje, irmão, nós estamos aí. Hoje, né, debaixo dessa palavra, para que o Senhor venha, para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor venha nos abençoar. Para que o Senhor possa para que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, nessa manhã de hoje. Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, de Lucas. Deixa eu localizar aqui. Marcos 8,15. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 15. Diz assim: E ele ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos nessa manhã de hoje, porque, meu Pai, nós nos apresentamos diante da tua casa, Senhor, para fazer a tua obra, diante do teu altar, Pai, para fazer a tua vontade, e que a tua palavra, Senhor, esteja permanentemente em nossos corações. Nós possamos, ó Pai, nesta manhã de hoje, desfrutar, Senhor, de tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem preparado para nós nesta Santa Ceia. Entendemos e sabemos, ó Pai, que é a penúltima aqui no monte, na campanha Explosão de Milagres, é a penúltima ceia, Senhor, deste ano de 2014. Esteja conosco, ó Pai, nos direcionando, que a tua igreja possa ouvir e entender a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar quem está de pé, quem tem lugar, sente-se, preste atenção, pelo nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala nessa manhã de hoje a respeito de fermento, de pão. Talvez você que está aqui hoje para ceiar, de repente você veio e pensou assim, vai ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a seguir, né, que é o versículo oficial de todas as Santa Ceia, onde todos celebram a ceia. Glória a Deus. E aí nós precisamos entender, irmãos, que a palavra do Senhor, ela é repleta de versículos, repleta de palavras que nos orienta dentro daquilo que nós precisamos. Por isso que a Bíblia diz que quando essa palavra vem até nós, o Evangelho vem até nós, se torna uma fonte de água viva em nosso interior. Se torna uma fonte de água viva. Tem pessoas que só ficam no versículo, né? Tem aquelas Bíblias encantadas, né? Que só abre Salmo 91. Só abre no Salmo 23. Ela é Bíblia viciada. Pode ver a caixinha de promessa, se você comprar uma caixinha de promessa. Pode ler todos os versículos que você vai ver que todos os versículos são bons. Não tem nenhum versículo de correção. Caixinha da promessa é só milagre, é só bênção. Tem cristão que é viciado na caixinha da promessa também. E a Bíblia, irmãos, é uma fonte inesgotável de orientação para nós. Quanto mais você cava, mais você encontra recursos. Quanto mais você vai a fundo, mais você tem de Deus o conhecimento. Então por isso que a Bíblia diz, firma os teus pés sobre a rocha, ou a palavra de Deus. Quem está firmado em milagres, firmado em profecia, firmado em revelação, firmado em cura, tudo isso, irmãos, tem prazo de validade. Na nossa vida tem prazo de validade. Vai até um certo tempo, depois Deus transforma. A mesma coisa que você começa a andar com o irmão, você vai andando com ele até um tempo. Chega um tempo, o Senhor, depois que você adquiriu o que você tinha que adquirir, e o irmão já recebeu o que ele tinha que receber, o Senhor faz assim, ó, separa, e aí você até pega o telefone, liga e diz, irmão, nós vamos se encontrar? Vamos, mas aonde? E quando? Não se encontra e até vai passando os tempos, e depois, com o passar do tempo, Deus te aperfeiçoa, te prepara, e aí depois você renova novamente a aliança. Não é isso que eu tenho que falar, mas eu estou te falando isso para você entender como a palavra de Deus ela é profunda. Aleluia, Por isso nós estamos falando hoje na ceia,
do fermento do pão. A Santa Ceia, ela tem dois elementos. Ela tem o pão e o vinho. Diga comigo, a Santa Ceia, ela é composta de dois elementos. O pão e o vinho. Pergunta para o seu irmão, você sabe o que é o pão? Se ele responder para você, ele vai responder assim: pão é o que eu compro na padaria todo dia para comer, ou quando às vezes alguém me dá o pão, eu tenho o pão. E alguns acham que o alimento cotidiano é o pão de todos os dias. Mas o pão, ele é um elemento que Deus colocou no mundo. Ok? Deus é o pão, que é um elemento que Deus colocou no mundo para ser uma simbologia do corpo de Cristo. Não o corpo unidade da igreja, mas o único corpo de Cristo. Porque Jesus disse assim: eu sou o pão vivo. Jesus declarou: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Mas aqui nesse versículo que nós lemos, Jesus está orientando: cuidado com o fermento dos fariseus. Aí agora ele está falando de outro tipo de pão. Qual o pão? O pão em conjunto. Nós que aqui estamos, formamos o corpo de Cristo em unidade. E cada um de nós somos uma parte do pão. Qual o pão? Quando você pega o pão da ceia, ele está inteiro. Tem igreja que já traz o pão cortado. Mas Jesus, ele não trouxe o pão cortado, ele apresentou o pão inteiro. Para que a igreja veja que o corpo dele está inteiro, não está em pedaços. Depois que ele apresentou o pão inteiro, então ele cortou o pão e deu um pedaço para cada um dos apóstolos. E eles comeram e não sobrou pão nenhum. Porque ali estava a verdadeira unidade da igreja. Estava os 12 pilares da igreja. Tinha Judas, o traidor. Tinha Tomé, o duvidoso. Estava lá João, o amoroso. Estava lá Pedro, o que era mais violento, mais atirado. Enfim, todos os pilares da igreja estavam juntos ali. Os fundamentos da igreja estavam juntos. E quando Jesus partiu o pão, só Jesus não comeu. Ele deu a todos. E quando ele entregou a todos, ele disse: isto é o meu corpo que é dado a vós. Antes ele disse assim: eu desejei muito fazer isso. Jesus estava ansioso, irmãos, para aquele tempo. Qual o tempo? O tempo de dar o pão, que era o corpo dele. Porque ele sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ele iria para a morte de cruz. E quando ele fosse para a morte de cruz, ele havia avisado os discípulos, dizendo assim anteriormente: olha, muitos que estão comigo, ou muitos de vocês, ainda essa noite vão se escandalizar em mim, ou vão ficar escandalizados comigo. Vocês, meus discípulos, vão ficar escandalizados comigo. E os caras tudo olhando assim: mas como? Ele disse: essa noite ainda, vocês vão se escandalizar em mim. Diga para o seu irmão: você já seguiu um líder? Você já seguiu um líder Que perde? que perde? Jesus na realidade perdeu. Ele perdeu ganhando, mas ele perdeu. Ele era um grande líder. Ele veio ensinando, preparando o povo. Só que quando chegou no fim, ele ainda deu uma mensagem: disse: olha, vocês vão escandalizar em mim. Depois ele disse assim: um de vocês vão me trair. Puxa vida, como é que eu vou ser líder de um grupo que vão ficar com vergonha de mim depois, e ainda vai ter um traidor que eu estou ensinando ele? Jesus não podia muito bem tirar o traidor? Podia. Depois ele virou para Pedro e diz assim: Pedro, e você vai me negar ainda essa noite, antes que o galo cante. Que líder é esse, irmão? Liderar um povo fraco desse, um povo que não tem propósito, não tem compromisso. Sabe o que Jesus estava mostrando para mim e para você? Que eu e você não estamos livres, irmãos, de tais situações. Não adianta você querer fazer tudo certinho, pensando assim: no meu ministério não tem Pedro, porque todo dia tem aquele irmão briguento. Você trabalha, faz aquele negócio, ajunta o povo. Quando você pisca o olho, o irmão está lá discutindo com o outro, e aí para você consertar aquilo, irmão, é uma bagunça sem fim. É uma bagunça sem fim. Porque para você arrumar, você não pode jogar fora
o que está brigando